Aqui estamos nós, frente a algo que tem atormentado homens e mulheres espirituais ao longo de milênios, esta luta contra o desejo carnal. E o que há de estranho é que quanto mais desperto ficas, quanto mais consciente do divino te tornas, mais feroz parece esta batalha. Por quê? Porque razão é que quem mais ardentemente procura Deus acaba por ser precisamente aquele que mais se debate com o anseio? Deixa-me explicar o que se passa, e aviso-te desde já, não é o sermão reconfortante que talvez esperasses. Trata-se de enxergar o todo, não só as partes que gostamos de discutir em voz alta. O primeiro aspecto a compreender é este: quando acordas espiritualmente, quando começas a ver a vida tal como ela é de fato, não te tornas menos humano. Tornas-te mais humano, ficas mais atento a tudo, ao divino sim, mas também ao terreno, ao sagrado e ao profano, ao angelical e ao animalesco. Imagina assim, antes do despertar, eras como alguém a atravessar a existência meio adormecido. Os teus sentidos estavam embotados, a tua percepção nublada, mas o despertar é como aumentar o som de tudo. De repente, ouves os pássaros a cantarem com maior nitidez, provas a comida com mais vivacidade, sentes o sol na pele com intensidade redobrada. E sim, sentes o desejo com uma força ainda maior. Eis a primeira razão. A sensibilidade espiritual intensifica tudo. Quando abres os teus olhos espirituais, não os abres só para o céu. Abres-nos para o espectro completo da experiência humana. A mesma sensibilidade que te permite sentir a presença de Deus também te torna mais consciente dos apelos do corpo. A mesma consciência que capta a beleza divina, capta também a beleza terrena com uma força chocante. Os antigos mestres religiosos frequentemente ignoravam este ponto. Pensavam que o despertar te faria menos atento à carne, mas é precisamente o contrário. Uma pessoa espiritualmente desperta sente tudo com maior profundidade. Alegria e tristeza, paz e inquietação, amor e luxúria. O estado elevado de consciência que surge do crescimento espiritual não reprime a tua humanidade. Music aumenta o volume de tudo. Assim, eis-te aqui, alguém em busca de Deus, e de repente descobres que o desejo te atinge com mais força do que nunca e pensas que algo correu mal. Achas que estás a regredir, mas na verdade estás só a tornar-te mais vivo, mais atento, mais plenamente humano. A questão não é como deixar de sentir. A questão é como estar presente no que sentes, sem te deixares dominar por isso. Agora, vamos ao segundo motivo. E este dói admiti-lo. Os que estão espiritualmente despertos frequentemente sentem-se sós, não porque sejam superiores aos outros, music, mas porque veem as coisas de modo diferente. Já não conseguem participar nas conversas habituais. O falatório vazio soa oco. O tagarelice incessante sobre ninharias torna-se insuportável. A fixação no estatuto, no dinheiro e nas aparências parece brincadeira de crianças a fazer de conta. E assim, afastam-se da multidão, ou é a multidão que se afasta deles. De qualquer forma, acabam isolados, e a solidão é um tipo muito específico de fome. Music. Quando não tens ninguém com quem partilhar os teus pensamentos, quando não há quem compreenda as visões que estás a ter, quando carregas perspectivas e revelações que os outros julgariam loucas, sentes-te isolado de uma maneira que fere fundo. O desejo carnal transforma-se numa ponte de regresso à ligação humana. Mesmo que seja uma ligação falsa, mesmo que seja vazia, clear throat, pelo menos é alguma coisa. Pelo menos por um instante não está só. O corpo colado a outro corpo, os olhares a cruzarem-se. Nesse breve período, o terrível isolamento alivia. Vês tu, music em godo? O mesmo caminho que te aproxima da verdade, também te afasta da turba. E o animal humano em ti clama por contato, music por toque, pelo calor de outrem. O desejo oferece uma solução falsificada, promete ligação, mas só traz mais isolamento. Porque depois do momento passar, continua só. Muitas vezes, mais só do que antes. É por isso que tantos buscadores espirituais, tantos monges místicos e santos ao longo da história, lutaram em segredo com o anseio. Retiraram-se do mundo para encontrar Deus. E encontraram-no sim, mas também descobriram uma solidão esmagadora. E o desejo bateu à porta dessa solidão, prometendo companhia, ainda que só por uma hora. A terceira razão é talvez a mais enigmática. Quando começas a despertar espiritualmente, tornas-te uma ameaça. Não necessariamente às pessoas, embora por vezes também a elas, mas tornas-te uma ameaça às forças que mantêm a humanidade adormecida.
Chama-lhes o que quiseres, demônios, se preferires, música e os poderes das trevas, ou simplesmente o ímpeto da inconsciência que rege a maior parte da vida humana. Qualquer que seja o nome que lhes dês, essas forças não te querem desperto, não te querem com visão clara, não te querem a espalhar consciência aos outros. Music. E assim, atacam, sondam fraquezas, procuram maneiras de te arrastar de volta, volta ao sonho, ao transe, ao ciclo sem fim de agarrar e desejar sem nunca ficar satisfeito. O desejo carnal é uma arma formidável para isso. Por quê? Porque realmente arrasta as pessoas de volta à inconsciência. Quando estás preso no aperto do desejo, quando a ânsia te consome por dentro, não consegues pensar com clareza, não consegues meditar, não consegues rezar, não consegues repousar naquele espaço interior silencioso onde Deus se manifesta. És arrastado por completo para o corpo, para as sensações, para o delírio de querer algo já neste instante. E assim, os assaltos tornam-se cada vez mais intensos à medida que ganhas consciência. Não por estares a fazer algo de errado, mas porque estás a fazer o que deves, estás a despertar. E as forças do sono não largam os seus cativos sem luta. É disto que falam as Escrituras quando mencionam a guerra espiritual. Não é uma figura de estilo, não é poesia. É a experiência concreta de quem tenta viver de forma desperta num mundo adormecido. A batalha é real, o inimigo é real. E o desejo carnal é uma das armas preferidas dele porque funciona de forma devastadora. A quarta razão prende-se com as feridas, snorts, feridas antigas, feridas profundas, feridas que transportamos desde a infância, de rejeições, de traições, de todas as maneiras como a vida nos magoou antes mesmo de sabermos o que se passava. A maioria das pessoas atravessa a existência sem nunca encarar estas feridas. São demasiado música e dolorosas, demasiado aterrorizantes. Mas quando começas a despertar espiritualmente, passas a vê-las, a senti-las. Toda a dor antiga aflora à superfície. O abandono, a vergonha, o receio de não seres amado, a certeza de que não vales nada. E eis o que ocorre. O desejo carnal promete acalmar estas feridas, oferece um bálsamo passageiro. Quando estás dominado pela ânsia, quando persegues ou és perseguido, esqueces a dor por algum tempo. Sentes-te desejado, sentes-te vivo, sentes que talvez, só talvez, vales a pena afinal. Mas é uma ilusão. O desejo carnal não cura feridas, apenas as disfarça por instantes, como tapar uma chaga purulenta com um penso sem a limpar primeiro. A infecção persiste e muitas vezes agrava-se porque agora juntaste vergonha à ferida. Agora adicionaste o saber que estás a usar os outros ou a seres usado, ou ambos. Agora sobrepuseste outra camada de sofrimento à dor inicial. A pessoa espiritualmente desperta percebe tudo isto, vê a ferida, vê o desejo carnal a erguer-se para a ocultar. Music. Vê a vergonha que se segue, vê todo o ciclo, e ver não o detém. Às vezes ver torna-o pior porque agora tens consciência do que fazes, mesmo enquanto o fazes. Estás atento à armadilha, mesmo ao entrares nela. Curar estas feridas antigas exige algo totalmente diferente. Exige enfrentá-las, ficar música com elas, permitir que sejam sentidas sem fugir para distrações ou consolos ou ligações falsas. Isto é um labor árduo, o mais árduo que existe. E muita gente, mesmo pessoas espiritualmente despertas, prefere combater o desejo carnal a mergulhar neste trabalho mais profundo de cura. Porque pelo menos o desejo carnal dá momentos de prazer, por mais fugazes que sejam. O labor da cura só traz dor, pelo menos no início. A quinta razão é a mais paradoxal de todas. Os próprios dons que te tornam espiritualmente poderoso também te tornam vulnerável. Quando tens uma sensibilidade aguçada, quando sentes a presença divina, quando percebes a interligação de tudo, estás a operar numa frequência elevadíssima. A tua consciência expande-se. A tua percepção é imensa, mas ainda estás num corpo, ainda és carne e osso. Ainda estás sujeito a todos os impulsos, fomes e necessidades do eu animal. E eis o aspecto estranho. Quanto mais alta sobe a tua consciência, música mais forte se torna o puxão para baixo. É como se o universo buscasse equilíbrio, como se a própria expansão da tua natureza espiritual gerasse um puxão igual e oposto para o puramente físico. É por isso que tantos mestres espirituais, tantos curadores dotados, profetas e videntes caíram em escândalos carnais.
Não por serem hipócritas, não porque os seus dons espirituais fossem falsos, mas porque a junção de um poder espiritual elevado e uma natureza física desprotegida cria uma situação perigosa, como um edifício alto sem alicerces. Quanto mais alto sobe, mais catastrófica é a queda. A resposta para isto é a disciplina, mas não o tipo de disciplina austera e sofrida que parece castigo. Antes, a disciplina de cuidar do eu inteiro, música, espírito e corpo, mente e carne. Não pode simplesmente voar nos reinos espirituais, música, e ignorar as necessidades do corpo. Não pode só rezar e meditar e esperar que a natureza física se resolva sozinha. O corpo precisa de ser honrado, alimentado devidamente, exercitado, dado música e descanso, dado toque saudável e ligação, dada expressão criativa. Quando estas necessidades são atendidas de forma sãs, o desejo carnal perde força. Quando são ignoradas ou negadas, o desejo carnal torna-se avassalador porque é como se estivesse a tentar tapar buracos a mais de uma vez. Então, o que fazemos com tudo isto? Como lidamos com esta estranha mistura de consciência espiritual intensificada, música e desejo físico avassalador? Em primeiro lugar, deixamos de fingir que a luta não existe. Deixamos de nos comportar como se as pessoas espirituais devessem pairar acima de toda esta confusão terrena. A carne é real, o desejo é real, e combater um inimigo autêntico exige reconhecê-lo como tal. Bufa. Em segundo lugar, paramos de lutar sozinhos. O isolamento de que falei antes faz parte da armadilha. A luxúria floresce no segredo, alimenta-se na escuridão. Quando encontramos pelo menos uma pessoa com quem sermos sinceros, alguém que não nos julgue, mas que fique ao nosso lado, o domínio da luxúria começa a enfraquecer. Não porque a confissão seja mágica, mas porque o isolamento é o que nutre a fera. Em terceiro lugar, tratamos das feridas. Isso quer dizer sentar-nos com a dor, em vez de fugir dela. Significa sentir a solidão sem a anestesiar com ligações falsas. Significa encarar as rejeições antigas e os abandonos e deixá-los ser vistos e reconhecidos. É um trabalho doloroso, mas é o único que realmente cura. Em quarto lugar, cultivamos a presença face ao nosso desejo sem lhe ceder. Esta pode ser a prática mais desafiante de todas. Quando a luxúria surge, o impulso é ou satisfazê-la ou reprimi-la. Ambas as abordagens são formas de violência. Ceder a ela leva à vergonha e ao vazio. Reprimi-la leva a uma explosão posterior. O caminho intermédio é simplesmente estar presente à sensação. Sentir o calor do desejo sem precisar de fazer nada a respeito. Reparar como ele sobe e desce como uma onda. Observá-lo da mesma forma que se observa uma tempestade de um lugar seguro. Isto exige uma coragem imensa. Mas é neste espaço de presença sem ação que ocorre a verdadeira transformação. Não porque estejas a combater o desejo, mas porque não o combates nem o alimentas. Limitas-te a observá-lo, e nessa observação, algo muda. Por fim, recordamos que não somos esta batalha. Não somos o desejo ou a vergonha ou a luta. Somos a consciência em que tudo isto emerge, como o céu que vê a meteorologia passar. As tempestades chegam e vão, as nuvens acumulam-se e dissipam-se, mas o céu permanece inalterado. Quando consegues repousar nesta consciência, música mesmo que por um instante, a batalha perde o poder de te definir. Sim, a luxúria pode ainda surgir. Música. Sim, a luta pode prosseguir, mas já não te identificas com ela. Já não acreditas que esta luta é quem tu és. Música. As pessoas espiritualmente despertas debatem-se com a luxúria não porque estejam a falhar, mas porque estão acordadas o suficiente para sentir toda a força de ser humano. São sensíveis o bastante para captar cada corrente, cada impulso, cada fome, e estão isoladas o suficiente para enfrentar estas coisas, muitas vezes sem apoio ou compreensão. Mas esta luta, por mais dolorosa que seja, pode tornar-se uma mestra. Pode mostrar-nos onde estamos feridos e precisamos de cura. Pode revelar a nossa necessidade de ligação humana autêntica, não de sucedâneos falsos. Música. Pode humilhar-nos, recordando-nos que não estamos tão acima da carne como gostaríamos de pensar. E pode aprofundar a nossa compaixão por todos os outros seres humanos que se debatem com os seus próprios desejos e música fraquezas. A batalha contra a luxúria não é um sinal de que estás a falhar espiritualmente. Música.
É frequentemente um sinal de que estás a crescer espiritualmente, a crescer para uma consciência mais plena do que significa ser ao mesmo tempo espírito e carne, divino e animal, desperto e ainda bem no meio do processo de aprender, o que esse despertar implica. Então, sê gentil contigo próprio, sê honesto sobre a luta, procura ajuda quando precisares, cuida das tuas feridas, pratica a presença com os teus desejos sem lhes dares rédea solta. Música. E lembra-te sempre de que não estás sozinho nesta batalha. Cada música místico, cada santo, cada pessoa verdadeiramente desperta, percorreu este mesmo caminho árduo. A carne é fraca, sim, mas o espírito, quando devidamente cuidado, é mais forte do que qualquer desejo passageiro, e a consciência que observa tanto a carne como o espírito é ainda mais forte,